Então, gente, boa tarde. Nessa aula de agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de câncer, tá? Então, quando a gente para analisar os tipos de câncer, eu costumo sempre dividir na seguinte forma. É o sexo que mais é acometido por determinado tipo de câncer, tá? E qual o primeiro câncer que vem realmente enquanto ao gênero. Então, quando a gente vem analisar o gênero masculino, nós temos como principal, né, e maior número de novos casos, o câncer de próstata, seguido de traqueia, brônquios e pulmão, depois cólon e reto, para poder vir estômago, cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, tá? As leucemias e, por fim, o sistema nervoso central. Enquanto que no sexo feminino, o primeiro vai ser, com o maior número realmente, vai ser o de mama, depois cólon e reto, colo do útero é o terceiro, tá? Quarto, traqueia, brônquios e pulmão. Quinto, glândula tireoide, né? Sexto, estômago. Sétimo, corpo do útero. E oitavo, ovário. E nono, realmente, sistema nervoso central. E por último, as leucemias. Então, quando a gente vem analisar realmente, a gente vê que essa estimativa, ela foi feita realmente analisando 100 mil habitantes. E foi realizada no ano de 2018. Então, a gente consegue realmente observar, numa estatística de 1 a 10, quais são os cânceres que mais acometem em relação ao gênero, certo? Então, quando a gente começa a analisar os tipos de câncer, eu gosto de sempre começar pelo câncer de tireoide. Então, é importante que a gente lembre a localização anatômica da tireoide, tá? Lembra que ela é próxima da laringe, da traqueia, e a gente passa realmente a falar. Então, a gente sabe que a tireoide ela é responsável por produzir os hormônios que conseguem realmente equilibrar e manter o ritmo do nosso corpo. E a presença de nódulo na tireoide, né, dos 100% de presença de nódulo, somente realmente 10 ou até mesmo menos de 10 são malignos. E quando descobertos realmente precocemente, a gente consegue ter um índice de 95% para a cura. E uma característica muito importante do câncer de tireoide é que a gente consegue realmente identificar facilmente através de autoexame. Como vai ser esse autoexame? Na frente de um espelho, você pode pegar um copo de água e você vai engolir. Que você engolir a água, naquele momento de deglutição, você vai ver, se tiver a presença realmente de um nódulo, você vai ver o nódulo se movimentar. Então, é importante que a gente dê uma observada, né, naquela região que a gente chama de gogó. Então, se ela ficar e tiver uma massa, né, subindo e descendo, então a gente já consegue realmente ver a presença de um nódulo. Certo? Além disso, a gente pode também, durante a deglutição, né, seja de alimento, de líquido, a gente também palpar para ver se existe alguma formação de massa. E a gente sabe realmente, como eu falei para vocês, que o tratamento, a possibilidade de cura durante o tratamento do câncer de tireoide é de 95%. Então, além do procedimento cirúrgico, tem os medicamentos para o tratamento e que eles são num custo realmente bem acessível. Então a gente consegue realmente ter mais acesso e não tem nenhuma contraindicação a essas medicações. E quando a gente tem assim os bebês, né, os RNs, quando eles nascem, que é necessário fazer o teste do pezinho, o teste do pezinho é para detectar justamente essa disfunção da tireoide. Porque detectando essa disfunção da tireoide logo cedo, né, no início da vida, a gente consegue realmente tratar desde cedo, evitando realmente possíveis consequências. Então, foi aprovado pela Anvisa recentemente, certo? O medicamento à base de mesilato de levantinib, certo? Porque ele vem impedindo o avanço, ele vem impedindo realmente o crescimento desse câncer nos tumores malignos. Então, essa droga ela consegue realmente diminuir 80% da progressão da doença. E a gente para observar que o câncer de tireoide, né, ele é o quinto tumor mais frequente entre o sexo feminino, tá? Por mais que as chances de cura sejam superiores a 95%, caso seja detectado também precocemente. Então, a gente observa essa questão aqui e a gente também lembra que o índice de infecção na mulher é maior, né, do que no homem. Como a gente pode observar essa informação aqui, certo? Um caso a cada 100 mil homens e 8 casos a cada 100 mil mulheres. Isso aqui são dados realmente do INCA, que a gente tem como base para poder ter essa estimativa, ter essa classificação que o sexo feminino é o mais acometido. Então, a gente consegue dividir esses cânceres de tireoide em
carcinoma papilífero, tá? Carcinoma folicular, carcinomas de células de Hursley. Então, e outros tipos também são os medulares e os carcinomas indiferenciados. Então, nós conseguimos dividir os cânceres da tireoide nesses 5 tipos, certo? E a gente para pensar, o que é a tireoide, né? Muitas pessoas perguntam, certo, mas o que é a tireoide? Qual a função da tireoide? Como eu já falei para vocês, a função da tireoide é essa produção hormonal para que esses hormônios eles venham a equilibrar o nosso corpo, a função do nosso corpo, certo? Então a tireoide é uma glândula do sistema endócrino, né? Por isso realmente essa secreção, essa produção de hormônios e está ali controlando os diversos órgãos. Certo? Então, nós temos realmente a questão dos nódulos benignos, né, os bócios, que são justamente o nome que se dá para uma glândula com tamanho que é aumentado, quando a glândula realmente está num tamanho grande, certo? E tem realmente, pode ter ou não um desequilíbrio dos hormônios, sabe? Tá bom? Então, a maioria dos nódulos da tireoide são benignos, mas cerca de 5% tem essa possibilidade de serem malignos. Então, é importante a gente lembrar que a presença do nódulo ele não vai implicar diretamente na disfunção da tireoide, certo? Muitas pessoas têm um nódulo sólido, misto, líquido, mas inferiores ao tamanho de 1 centímetro, que conseguem viver tranquilamente com eles sem apresentar disfunção da tireoide, sem apresentar realmente alteração hormonal. Então a gente consegue perceber isso e lembrando que em alguns casos realmente que a gente tenha, né, essas presenças de nódulo, a gente vê que ele passa realmente a produzir mais hormônios, né, hormônios em excesso, o que causa o hipertireoidismo. Então, se a gente produz hormônios em excesso, se causa o hipertireoidismo, quer dizer que a gente vai estar ali com um processo metabólico realmente o quê? Acelerado, aquela produção realmente acelerada. Então, a gente traz como fator de risco, realmente, o principal fator de risco é a história familiar, né? É a árvore genealógica, ou seja, se alguém na sua família teve, então a sua probabilidade, a possibilidade de ter vai ser maior, certo? Porém, não tem outros fatores realmente que a gente tenha, assim, possa associar a ocorrência concreta, né, ao câncer de tireoide. O diagnóstico vai ser feito principalmente por ultrassom, certo? Em alguns casos, realmente, com a ultrassom já detecta o nódulo e pode ir para punção, certo? E até mesmo biópsia, para poder ser diagnosticado. Os sintomas, né? Quando acontece realmente um sintoma, é só aquela rouquidão persistente, mas é um câncer que ele é assintomático, que ele é silencioso. Então, por isso que muitas vezes ele tem essa dificuldade em ser diagnosticado. Tá? Então, outro sinal que pode dar também, que é clássico, né, principalmente quando ele está já um pouco avançado, é a linfonodomegalia cervical indolor. Ou seja, não dói, mas a gente consegue ver realmente essa alteração. Então, a prevenção para o câncer de tireoide é fazer os exames de rotina, né? Fazer sempre as pesquisas laboratoriais dos hormônios, assim como a ultrassom da tireoide. Então, é bom que a gente tenha realmente uma periodicidade para a gente fazer esses exames para poder verificar e estar diagnosticando precocemente. O tratamento do câncer de tireoide, ele vai variar, né? Vai ser a cirurgia, que pode ser acompanhada, né, juntamente com a iodoterapia radioativa, ou então, muitas vezes, a radiofrequência, certo? Pode ser utilizada também. Mas a gente lembra que as cirurgias, elas são mais eficientes e também são menos invasivas para o paciente. Aí, a partir do câncer de tireoide, nós já vamos para o câncer de esôfago. Então, o câncer de esôfago, certo? Ele é o 6º mais frequente entre os homens e o 13º mais frequente entre as mulheres, tá? Então, a gente para ver realmente a importância da detecção precoce do câncer realmente de esôfago. Então, é importante porque o câncer de esôfago ele é muito agressivo, certo? Ele pode realmente haver infiltração das células cancerosas, lá nas estruturas realmente vizinhas ao órgão e a disseminação realmente para os glândulos linfáticos e metástase realmente acontece muito nesses casos. Então a gente consegue ver realmente que os tipos mais frequentes dentro desses tumores de esôfago são carcinoma epidermoide, escamoso e adenocarcinoma, que eles são responsáveis realmente por a maior porcentagem dos cânceres de esôfago, que corresponde a 96% dos casos. Então, fatores de risco: idade, né, que vai ter que ser superior a 55 anos, tabagismo, alcoolismo e histórico pessoal, tá?
Além disso, podemos ter como fatores de risco refluxo, gastroesofágico, dieta rica em carne processada, por exemplo, tá? Comer muita carne processada. Outra coisa também que pode ser um fator de risco é o esôfago de Barré, tá? E além do mais, a obesidade. É um fator realmente que pode ser predispor realmente para o câncer. Então, os sinais e sintomas são característicos pelo seguinte fato. A dor retroesternal, né, que é aquela dor que vai estar atrás do osso, né, do meio do peito, e um paciente vai ter náuseas, vai ter vômitos, perda de apetite, tá? Dificuldade em engolir, que é a disfagia, sensação realmente de obstrução durante a deglutição do alimento, quando o alimento está passando, tem essa sensação de obstrução, tá? E além disso, né, todos esses sinais, o mais característico realmente é essa dor retroesternal, porque esses outros, nós também encontramos esses outros sinais e sintomas em outros tipos de câncer e em outras afecções também dos aparelhos, principalmente do aparelho digestivo, tá? Então, após ver esses sinais e sintomas, né, que a gente consegue analisar esses sinais e sintomas através da nossa avaliação clínica e física, então a gente vem para a prevenção. Então, lembrando que a principal prevenção para esse tipo de câncer é justamente uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, tá? E evitar realmente o consumo frequente, o uso frequente de carnes processadas, de bebidas muito quentes, tá? De álcool, do cigarro, né, que é o tabaco, e evitar esses alimentos defumados como um conjunto de todo, certo? Então, quanto mais evitar, melhor. Isso é um meio realmente de ter a prevenção. E o tratamento realmente é feito através de cirurgia, tá? A cirurgia vai ser indicada e ela pode ser combinada ou não com quimioterapia ou radioterapia. Lembrando que pode ser indicado também a ressecção, certo? Endoscópica, que vai retirar o tumor através da via endoscópica, né? Que vai ser pela boca, sem necessidade de cortes realmente cirúrgicos. E lembrando que dependendo da extensão, né, do tamanho, da invasão dessa doença, do poder realmente dela, o tratamento vai ser paliativo, né, que não vai ter aquela finalidade curativa, vai ter aquela finalidade de dar para o paciente condições de viver até quando a vida existir para ele. Então, nós fazemos cuidado paliativo, que é o quê? Tratar os sinais e sintomas que ele está sentindo, né, aliviar os sinais e sintomas que ele está sentindo. Por esse câncer realmente já está muito avançado. Então, a gente vem para o câncer de estômago, né? Que vem após o esôfago. Então, a gente para ver que o que é realmente esse câncer de estômago. Então, a gente lembra da localização dele, né? E a gente para ver que o câncer gástrico, ele pode apresentar sintomas graves, né? Ou como sintomas realmente comuns no seu início, certo? Então, devido realmente a essas características da anatomia, né, ele pode realmente se disseminar para fígado, para pulmão e principalmente para o sistema linfático. Então, a gente vê também que entre a classificação, né, nós temos ele quarto na classificação das doenças que mais acometem a população masculina e sexto no sexo feminino. Então, lembrando que o câncer de estômago ele teve um aumento realmente de 6 e 3,7% num biênio realmente 2016-2017, segundo o site do INCA, certo? Então, se ele for diagnosticado, for detectado em sua fase inicial, ele tem a possibilidade de cura de 100%. Os fatores de risco. Alimentos em conserva, né? Alimentos realmente conservados com bastante sal, ter anemia perniciosa e apresentar pólipos, né? É um fator de risco gigantesco para esse tipo de câncer. Sofrer algum tipo de gastrite, consumir dieta pobre em legumes e frutas, histórico familiar e ser fumante. E a característica principal que a gente traz é justamente a infecção pela H. pylori, certo? E a anemia perniciosa, assim como os pólipos. Então, são características realmente que são cruciais para ter um fator de risco agravante para o câncer de estômago. Os sintomas. Desde a sensação de inchaço ao comer, aí vai ter indigestão, uma perda de peso realmente não intencional, tá? Dor no estômago, náuseas persistentes, assim, como sem explicação, uma azia também persistente, independente do horário, não tem horário realmente para ele ter essa azia persistente, certo?
e a própria fadiga. O diagnóstico do câncer de estômago, né, como são poucos sintomas, a gente consegue realmente fazer o diagnóstico desse tipo de câncer através da endoscopia digestiva alta, que vai permitir também ser realizada a biópsia, né, ali daquela mucosa gástrica. Então, o tratamento vai depender, né, da doença, da fase em que ela se encontra. Então, pode ser desde casos, realmente, nos casos mais avançados, pode ser quimioterapia, radioterapia, tá? Ou então, a cirurgia. Vai depender realmente da fase em que a gente vai conseguir obter o diagnóstico desse câncer. Prevenção, a gente sabe que prevenção vai ser sempre a melhor solução e o melhor caminho a seguir. Então, ter uma alimentação saudável, ter hábitos saudáveis, evitar esses alimentos realmente enlatados, alimentos em conserva, certo? E evitar realmente o fumo, o álcool e o principal, eliminar a bactéria H. pylori. Então, é importante também que um dos exames que a gente faça, né, em um período realmente indicado, seja justamente a endoscopia, para poder ver essa questão da existência ou não da H. pylori. Aí a gente já vem para o câncer de pâncreas. Então a gente vê que o câncer de pâncreas, ele é responsável por 4% do total de mortes, né, por câncer no Brasil, certo? Então a gente percebe que em relação ao pâncreas, quando a gente analisa aqui a imagem dele anatômica, a gente percebe que a maioria vai afetar a cabeça do pâncreas, que é essa parte mais gordinha do pâncreas, enquanto a outra parte vai afetar tanto a cauda quanto o corpo, a cauda e o corpo, tá? Vai conseguir afetar realmente essa região. Então, é um câncer que ele tem uma alta taxa de mortalidade, ele consegue realmente obter uma mortalidade, certo? Principalmente pelo fato, né, de ser difícil a detecção dele, de ser difícil para diagnosticar ele em sua fase inicial, certo? E 90% dos diagnósticos de câncer de pâncreas são de adenocarcinoma, tá? Que ele vai estar ali se originando realmente no tecido granular. Então, lembrando que a maior incidência desse tipo de câncer é o sexo masculino. Então, é um câncer que acomete mais o sexo masculino do que o sexo feminino. Então, pessoas acima de 50 anos, principalmente na faixa etária de 65 a 80, tá? São bastante acometidas por esse tipo de câncer. Então, a gente observa que sinais e sintomas são perda de apetite, perda de peso, fraqueza, diarreia, tontura. São sinais e sintomas realmente clínicos específicos para o câncer. Mas lembrando também que um sinal muito característico dele que a gente pode ter é o aumento do nível de glicose no sangue, tá? Isso é uma característica realmente que é muito identificada nos casos de sangue. Isso é devido realmente à deficiência da produção de insulina. Então lá, né, o processamento, para a gente poder realmente ter esse controle da glicemia. Então quando tem essa disfunção, né, esse problema realmente do pâncreas, né, que a principal função dele é justamente ela, então em consequência disso nós temos o aumento da glicose no sangue. Certo? Lembrando que outra coisa que acontece em relação ao pâncreas, esses sinais aqui eles são clássicos, mas uma característica muito importante a respeito do câncer de pâncreas é justamente a icterícia, né? Que é aquela amarelidão da pele. Então as mucosas, a pele como um todo vão ficar bem ictéricas, bem amarelas, devido realmente à obstrução biliar, tá? E em casos mais avançados vão ter dores nas costas. Então fatores de risco, né? Ser fumante, certo? Consumo excessivo de bebidas alcoólicas, histórico familiar também, tá? Então todos eles vão oferecer realmente um risco gigantesco. Lembrando que as chances de um homem e de uma mulher, né, mas principalmente sexo masculino, que é o mais acometido, ser atingido por esse tipo de câncer é justamente a questão do tabaco, porque ele aumenta a chance em ter esse câncer em 3 vezes. Então ele triplica, né, a chance e o risco de ter esse câncer. Então a gente para ver também que pessoas que têm a pancreatite crônica ou suportadores de diabetes, certo? E foram submetidas realmente a cirurgias, ou ainda sofrem, né, por retirada da vesícula, eles correm ainda mais risco. Diagnóstico, né, vai ser através de exames laboratoriais, que são o quê? Os exames de sangue, urina, né, fezes, todos eles realmente vão estar ali compondo esses exames laboratoriais.
assim como tomografia do abdômen, ultrassonografia do abdômen e ressonância realmente nuclear de vias biliares e até mesmo do pâncreas vão fazer parte do diagnóstico, vão compor o diagnóstico. E a prevenção é primeiro eliminar, né, ou evitar os principais fatores de risco para o câncer, que é o cigarro e a bebida alcoólica, e adotar uma dieta balanceada, né, rica realmente em frutas e vegetais, uma alimentação saudável. E lembrar também que é indicado como prevenção, não só nesse tipo de câncer, como em todos os outros, a realização de exames realmente regulares. Então, o tratamento, né, vai ser